Bem-vindas, mulheres lindas com vontade de transformarem as vossas vidas. Eu sou Ana Ferreira, sou psicóloga de formação, sou fundadora da Escola Cristalina em Portugal e vou falar do curso iniciático das sacerdotisas do amor. Para começar, porquê sacerdotisa do amor? Sacerdotisa é o arquétipo da mulher sábia, que está na posse de conhecimento que lhe permite ser independente e livre e que co-cria uma realidade fabulosa para si e para os outros, de acordo com o seu propósito de alma, com os seus desafios de alma, através da energia do amor. Então, quando eu falo aqui em sacerdotisa, eu estou a falar das sacerdotisas magas do bem, brancas, que não manipulam a energia para fins próprios, colocando desequilíbrio no mundo. Eu estou falando das sacerdotisas que trabalham para ter mais amor nas suas vidas e para abrir os caminhos ao amor no mundo. Para si, para aqueles que amam, contribuindo para o equilíbrio energético que existe no mundo. Então, este curso iniciático já vai na sua 4ª edição. Eu participo sempre em todos os trabalhos que eu também possibilito aos outros e eu sei o quanto que eu me tenho transformado enquanto mulher. Eu, Ana Isabel, sempre fui uma menina... fui durante muitos anos uma menina muito complexada, muito insegura, muito pouco consciente de mim mesma, mas sempre com aquilo que se chama com muito pelo na venta, com muita personalidade, uma personalidade muito forte, sempre muito firme em defender a minha dignidade. Mas a verdade é que eu muitas vezes sentia-me sozinha, tinha muitos complexos a nível de aparência física e agora olhando para trás, tudo o que eu consigo ver é que eu era muito bonita e magra, pesava menos 20 e tal quilos e achava que tinha muito peso, etc. Eu sei que todas nós temos tendência a sermos muito autocríticas com nós mesmas, mas realmente é muito triste porque aquilo que faz com que a gente não consiga estar na posse da nossa sensualidade, do nosso poder a desfrutar a vida, são traumas, são mágoas, são coisas que nos feriram e que nos magoaram. E é muito importante nós libertarmos disso, erguermos e brilharmos, não só para nós, mas para o mundo ser um lugar mais bonito e especial para todas as pessoas. Então, o que é que se passou comigo com a participação nas sacerdotisas do amor? Porque eu recebo informação, eu partilho-a, mas ela passa por mim e eu sou a primeira pessoa a experimentar as técnicas que estou a receber. Então, uma das coisas que eu estava a pensar muito séria que se passou comigo foi, eu quando fiz este curso pela primeira vez, eu estava numa relação já há muitos anos com o pai da minha filha, mas eu não era mãe. E eu, quando fiz a primeira vez o curso iniciático e trabalhei os meus 4 arquétipos de mulher, é um trabalho que aparece no nível 1, que é feito, creio que no segundo módulo, se não, no segundo ou terceiro módulo, se não estou em erro, em que nós temos a possibilidade, numa constelação cristalina, perceber como é que está o nosso lado de mulher como amante, o nosso lado de mulher como mãe, a nossa sacerdotisa, a nossa guerreira e a nossa criança. Então, é uma constelação feita de uma forma específica, que eu aprendi e é essa que eu ensino também, que permite nós vermos como é que está a gestão dos nossos recursos internos. Porque não basta trabalhar um arquétipo, não é? Às vezes é outro arquétipo que está a impedir o meu outro arquétipo de manifestar. É como se nós tivéssemos acesso a como é que está a gestão de recursos internos em nossa. Como é que está a funcionar a nossa vida ou não está a funcionar e porquê? Não é? Por exemplo, se eu tenho uma guerreira que está caída no chão, que está sem forças, que está vergada, que não tem força, eu posso ter uma mãe que tem muita vontade de proteger os seus filhos, por exemplo, e que não os consegue proteger porque a sua força de guerreira protetora está caída no chão. Então, aquilo que vai tornar aquela mãe uma melhor mãe nem é o trabalhar diretamente o arquétipo da mãe, é trabalhar e curar aquela guerreira. Então, quando nós trabalhamos todos estes arquétipos, de uma forma geral, no primeiro momento, conseguimos perceber o que é que se passa com as nossas dinâmicas internas. Por vezes que partes de nós é que estão a sabotar outras partes de nós. Depois, nos modos seguintes, vamos fazer um trabalho de cura específico para cada arquétipo. Mas este é o arranque e é a fase inicial em que nós ficamos com um desenho de quem é que eu sou enquanto mulher, nas várias vertentes do meu eu mulher. Então, quando eu fiz esse curso pela primeira vez, o meu arquétipo mãe estava com um enorme vazio no peito.
E a minha maior fonte de sofrimento era aquele vazio que eu tinha no peito. E eu tinha dúvidas se... Eu queria ser mãe, queria muito ser mãe, mas a dada altura, como os anos iam passando e o pai da minha filha não estava na altura com tanta vontade de ser pai como eu tinha alguns receios, eu estava a adiar o processo, não é? Para acompanhar o processo dele, não é? Estava a respeitar o timing dele e com isso o tempo estava a passar. Então, eu quando fiz esse curso, eu percebi que o ser mãe, para mim, era mesmo uma questão de necessidade absoluta. Não é? Isso estava gravado na minha história. Nem todas as mulheres têm que ser mães, nem todas têm que ser super guerreiras, percebem? Mas quando nós fazemos este trabalho, nós percebemos aquilo que no nosso caminho de alma realmente nos realiza e que nós temos que colocar como prioridade. Não é? No meu caso seria de calcular, porque eu tenho ascendente em caranguejo, toda a cena da mãe, né? Então, mesmo que eu não fosse mãe, eu seria sempre extremamente maternal, como eu sou, até nas pessoas que ajudo, gosto de cuidar, gosto de acolher, gosto de ajudar as pessoas a elas crescerem saudáveis e livres. Então, vocês perdoem, mas está imenso calor. Eu já tentei gravar o vídeo noutros momentos, mas está a calor. Estamos em agosto, em Portugal, não dá. E não consigo evitar parar de transpirar. É verdade, as mulheres transpiram. Então, o que é que sucedeu? Eu tomei a decisão de eu vou priorizar, e isso foi uma decisão interna minha, eu vou priorizar o ser mãe. Mãe. Eu vou priorizar isso. Isso não é algo que eu possa deixar para segundo plano, porque senão eu vou viver muito infeliz. Atenção, volto a sublinhar, esta é a minha história, não é a história de todas as mulheres, ok? Então, o que é que aconteceu na minha vida? Quando nós tomamos esta decisão interna durante o curso, e chama-se iniciático, porque de facto é para nós começarmos uma nova fase da nossa vida, tudo na minha vida se movimentou nessa direção. Porque quando nós tomamos estas decisões num grupo de sacerdotisas com o ancoramento energético e espiritual que está presente, quando nós nos firmamos nestes momentos, a coisa tem um impacto incrível e extraordinário. É diferente de eu estar na minha casa sozinha a pensar, eu se calhar preciso mesmo de ser mãe, eu vou priorizar isto e escrevo uma folhinha. Quando nós estamos a fazer isto num contexto iniciático, é muito diferente daquilo que acontece a seguir. Moral da história. De facto, sou mãe. Fui mãe aos 38 anos, tenho uma filha com 8 anos, fantástica, a Flora. Mas, efetivamente, a minha relação não continuou muito tempo depois do nascimento da minha filha. Okay? Agora, eu olho para trás e eu penso assim, se eu não tivesse feito este trabalho, uma das consequências que eu teria tido na minha vida era, poderia ou não estar com aquela pessoa, provavelmente até não estaria, porque a dada altura os nossos caminhos seguiram direções diferentes, mas o que é que eu tinha feito? Continuando a investir naquela relação, pensando que ia ficar com aquele homem para o resto da minha vida e dando todo o meu amor, que é como normalmente nós fazemos quando estamos apaixonadas. O que é que aconteceria? Provavelmente estaria separada e não tinha conseguido ser mãe. Os anos passam, não é? E a questão do relógio biológico, a dada altura, nós podemos ser mães mais tarde, mas realmente é mais difícil, não é? Então, e mesmo que eu estivesse numa relação com ele, a esta altura do campeonato estaria frustrada, deprimida e provavelmente a culpabilizá-lo imenso de eu não ter sido mãe. E isso ia-me destruir. Não é? Então, aquele curso permitiu-me abrir caminho para eu hoje ser a mãe feliz que eu sou. Eu sou mesmo uma mãe muito babada. Eu adoro ser mãe. Adoro ser mãe. Adoro. Estou exausta, cansada e tenho muita compaixão por todas as mães como tenho por mim. Mas, para mim, eu realizei o meu sonho e o que aquele curso me disse foi, eu sei que tu estás apaixonada na Ferreira, o amor é importante, mas tu tens que ser mãe. E eu aceitei e tive a humildade de aceitar aquilo que estava a surgir e também de aceitar as consequências das minhas escolhas. Ok? Porque eu priorizei a maternidade e eu priorizei a minha filha na relação. Sim, fiz isso. Ok? Esse era o meu caminho. Ok? Então, essa foi a primeira grande perda que eu tive, que foi basicamente ter salvo a minha vida. E muitas vezes nós estamos a caminhar na vida, não fazer este tipo de trabalho em que nos iniciamos enquanto mulheres e percebemos o que é que nós queremos, não apenas o que a sociedade dita, não apenas estar a gerir as circunstâncias de vida que temos e realmente percebemos qual é
o maior desejo da nossa alma, se nós não fazendo um trabalho deste género, nós corremos riscos de viver uma vida inteira fora do nosso caminho e de chegar a meio da nossa vida ou mais tarde perdidas e deprimidas a tentar justificar as decisões que tomamos, mas a sentir que a vida nos fugiu por entre os dedos. E a vida é nossa e nós temos que a agarrar. Outra consequência desta minha escolha e deste curso, eu na altura não sabia, mas os meus pais faleceram não muitos anos depois do nascimento da minha filha. E era um grande sonho que eu tinha, e eles também. Eu tenho um irmão, mas ele não foi pai, pelo menos até agora. Então, se eu não tivesse sido mãe, não tivesse priorizado isso, os meus pais iriam falecer sem terem conhecido a neta. A minha filha não ia conhecer os avós. Era uma alegria que ia ter sido tirada a 2 outras pessoas. Então, é uma decisão muito séria que foi tomada nesta circunstância, neste momento, não é? Outro momento muito especial que eu já tive noutro curso das sacerdotisas do amor, vou só voltar atrás, porque desta primeira vez que eu fiz o curso, tanto eu não era mãe, como estavam muitas mulheres presentes no curso que também não eram mães, e algumas delas queriam ser mães, outras estavam na dúvida se deviam ser mães ou não, e esse é um tema muito abordado. Houve uma aluna minha, que eu tenho um carinho enorme por ela, até porque temos uma história de vida no lado da tragédia com coisas muito comuns. Já tinha feito tratamentos, já tinha sido mãe uma vez, mas tinha feito muitos tratamentos de fertilidade com todo o processo exigente que é a nível físico, emocional, psicológico e financeiro, que os tratamentos não são baratos, não é? E ela queria ser mãe novamente, e ela conseguiu ser mãe sem ter de aceder, sem ter de fazer esse processo todo novamente. Ela dizia que as sacerdotisas do amor parecem para as pessoas terem cuidado, porque parece uma clínica de fertilidade. E, de facto, quando a mulher está a trabalhar o seu feminino e a sua capacidade criativa e se reconecta a esse poder e se cura de memórias e traumas profundos que têm gravados em si, muita coisa pode acontecer. Como é óbvio, eu não estou a dizer que este trabalho garante que uma mulher que quer ser mãe o consiga, mas lá que isso aconteceu, algumas aconteceu, não é? Então, nem que seja se quer muito e está com dificuldades, não é? Nem que seja pela esperança de que é possível, sim, eu acho que vale a pena tentar. Uma coisa que me toca pessoalmente também pela minha caminhada é ver tanta mulher que à espera da condição perfeita ou à espera do companheiro abdica de ser mãe. E eu estou a falar de mulheres para as quais eu sei que isso até era importante para elas. E os anos passam. Meninas, senhoras, a verdade é essa. Os anos passam e os filhos ficam. Eles nem sempre. Portanto, priorizar aquilo que tem de ser priorizado e levar a vida com muita seriedade mesmo. Não podemos ser meninas com sonhos cor-de-rosa do príncipe encantado a vida inteira, quando temos um chamado de alma e temos almas à nossa espera para nós as entregarmos ao mundo. Para sermos nós as cuidadoras delas, não é? Temos que acordar, temos que sair aqui de um marasmo qualquer que nos é muito, muito danoso. Outras mulheres, no entanto, têm outras missões de vida, importantíssimas também. Okay? Então, outras mulheres que acompanhei estavam na dúvida se deveriam ser mães ou não, e quando fomos a fazer este trabalho, o que surgia era a sua criança interior muito ferida, e até na possibilidade de virem a receber almas, de virem a ser mães, a situação estava difícil, porque isto que aconteceu muitas vezes e foi um padrão repetido em muitas situações foi, enquanto não limpares a tua história familiar, pelo menos a maior, não é? Dos traumas, dos bloqueios, dessa energia densa que aí está, as almas não queriam descer. Ok? Então, são pessoas que têm o compromisso de trabalhar muito a sua linhagem, a sua história familiar. Podem vir ou não a ser mães, mas de facto as almas não querem repetir aquele padrão. Já há almas que não querem vir para o meio da confusão. Percebem? Porque nós neste momento temos muitas ferramentas para curar a nossa história. Então, eu se fosse uma alma que não tivesse assim um karma pesadote, eu iria escolher pessoas que estão mais resolvidas, certo? E isto é o que é. Eu estou a ser muito, muito prática, muito prática. Essas pessoas, é importante que, caso não consigam no seu tempo de vida curar tudo aquilo que têm para curar a nível familiar, é fundamental encontrarem o seu foco da realização da sua vida pessoal noutras áreas. E podem e devem fazê-lo. Okay? Todos os arquétipos são sagrados.
Okay? É importante nós conhecermos o nosso contexto, os nossos desafios, para podermos viver a nossa vida da melhor forma. E nós somos todas diferentes. Né? Existe muita. É uma coisa muito especial que eu sei que este curso oferece, que é. Todos nós recebemos mais ou menos uma lavagem cerebral, como aconteceu em todas as eras, do que é que a mulher deve ser hoje em dia. A mulher tem que ser fit, tem que fazer yoga, tem que ser ótima cozinheira, tem de ser mãe ou não é? Porque é livre e independente, então não pode querer saber de crianças, tem que ter um marido ou não, ou ter uma namorada ou não, ou ser uma mulher moderna, então só tem relações casuais que não têm um significado muito palpável na construção de nada, porque se é que é ser moderna, porque se quiser um casamento tradicional está a ser velha, não é? E o que é que se pede mais? Tem de ser altas profissionais, estudantes, empreendedoras, quer dizer, hoje em dia não há nada que não seja pedido à mulher, portanto, e nós somos todas diferentes, vimos de contextos diferentes de vida e vimos com planos de alma diferentes para cumprir. Quando eu digo cumprir o plano de alma, não é uma questão de obrigação de algo que, tens de ser um chumbaste no teste, não é este tipo de pressão. Um plano de alma é aquilo que nos realiza e que nos traz felicidade. A nossa especificidade, aquilo que nós viemos fazer. Então é muito importante as mulheres se conhecerem para saberem naquilo que devem apostar e naquilo que devem apostar nas diferentes fases da vida delas. Ok? Eu falei desta questão da maternidade que me marcou muito, porque era uma mudança muito grande. Tinha um impacto muito diferente na minha vida eu ter feito esta iniciação ou não. Mas eu já fui mãe aos 38, não é? Antes disso eu tive outros arquétipos muito presentes na minha vida. E neste momento continuo a ter o de mãe, esse é um que não se vai embora, mas tenho outros a pedirem para emergir. É natural. Não é? Portanto, todas as vezes que eu faço o curso eu também descubro coisas novas sobre o momento em que eu me encontro e aquilo que me está a ser pedido. Okay? Outro momento especial que eu tive noutra edição das Sacerdotisas do Amor, já estava grávida. E antes de estar grávida, já era algo que eu desejava muito, e o pai da minha filha também, tive uma situação daquelas em que uma pessoa engravida e desengravida logo a seguir, portanto nem sei se posso considerar uma perca gestacional, porque a única coisa que acontece é dado um sinal positivo num teste, mas passado uns dias vem a menstruação e não aconteceu nada, né? Mas eu senti a presença dessa alma, né? E senti que era a alma de um menino, por acaso, e ainda organizei um jantar, uma festa de celebração, porque estava finalmente grávida, portanto é um bocado triste, né? E depois desapareceu. Eu lembro-me que, apesar de não ter sido as percas estacionais feridas e sofridas que tanta mulher passa e que eu também já tenho acompanhado, né, na transcendência dessa dor, fiquei assim parado durante uns dias a olhar para o nada, um vazio tremendo, uma desorientação. É difícil de explicar, nem era bem tristeza, é uma perca, é uma parte da nossa alma que fica desorientada e vai-se embora. Então, mais tarde, já eu estava grávida, estou a fazer este trabalho num sítio muito especial em Portugal, mais para o norte de Portugal, onde existem pedras que se chamam as pedras parideiras, que são umas construções, são umas construções, mas são construções da Mãe Terra, em que existem umas pedras especiais que formam umas bolas pretas e a dada altura as soltam. Então chamam-se as pedras parideiras. Então foi o sítio escolhido para fazer um dos módulos, creio que o da Mãe. Fazia sentido ser aí. Então lá estava eu, já bastante grávida, e quando vou fazer a minha constelação, peço para uma pessoa representar qual era o meu desafio no momento e outra pessoa para representar a criança, o bebê. Então o meu desafio do momento era ser uma grande guerreira, mal eu sabia aquilo que me esperava depois daquela fase, mas confirma-se. Tive mesmo que puxar nestes anos todos, eu tive que puxar força de sítios que eu nem sabia que ela havia, né? Então tinha de chamar a força da guerreira, tinha de ser forte, tinha de ser firme, alinhada com o meu espírito, com o meu propósito, com os meus projetos, enfim, completamente focada naquilo que eu vim fazer à Terra e que tinha para fazer. Quem representa o bebê começa a dizer-me que, bem, se tu continuares assim eu vou ter que me ir embora, porque eu preciso é de paz. Então imaginem, eu a querer ser mãe há tantos anos, não é? Estou grávida, aos 38, depois do que se tinha passado, não há muito tempo atrás, e tenho ali uma alma a dizer que se eu continuar firme no meu desafio que se vai embora. Qual foi a escolha que eu fiz? Eu aceitei o meu desafio de alma e disse à criança, pois é,
Por mais que eu te queira, eu não posso sair do meu caminho. E essa alma despediu-se de mim, eu despedi-me dela, na constelação. E eu naquele momento pensei, eu vou perder a criança aqui, nas Pedras Parideiras, eu não acredito que isto me está a acontecer, mas eu fiz a minha escolha de aceitar o meu desafio. Tenham calma que a história acaba bem. O que é que acontece? Mais ao final do dia, faço outro trabalho para mim e volto a chamar a alma da criança. O que é que surgiu? Surge uma alma super feliz, desta vez energia feminina, super contente, a dizer que eu adorava a mãe, que eu adorava o pai, eu adorava o meu trabalho. Começou a circular à volta das pessoas que estavam no grupo a dizer eu quero fazer isto, eu quero participar neste trabalho com vocês, isto é o máximo, ou seja, completamente alinhada com o meu caminho de alma. Para quem conhece a minha filha Flora, ela às vezes aparece nos lives e ela de facto tem estado muito presente em todo o trabalho que eu faço com a Escola Cristalina. Ela também faz parte da Escola Cristalina e adora as pessoas e adora as pessoas, basicamente é isso, ela gosta de pessoas. O que é que eu percebi nesse momento? Aquela alma da qual eu me tinha despedido era o do bebê interior, o que não vingou, o que teve que se ir embora. Okay? A tal perca gestacional que eu tive prévia. E eu pude perceber aí porque é que aquela alma não podia ficar, porque há sempre um acordo de alma, né? Calculo entre mães, pais e os bebés. E o que eu vi naquela constelação foi uma conversa que deve ter havido previamente e na qual decidimos que isto não vai funcionar, isto não vai ser bom para ninguém, não vai ser bom para esta família. Então, e a Flora, sim, a Flora era uma alma indicada, não é? E somos muito felizes no caminho que temos, no caminho que eu escolhi também. Ela adapta, além de se adaptar, ela faz parte e curte, diverte-se e gosta disto. Desta forma está na vida. Então, o que é que eu ganhei com este trabalho? Imaginem, provavelmente a energia do outro ainda estava no meu útero, né? Ainda estava presente. Aquela energia, aquela zanga comigo, não é? Ainda estava presente. Então, o que é que eu ganhei ao ter feito este curso? Eu libertei a minha filha de não nascer com esta energia que vinha de trás do passado agarrada nela. Eu libertei-a. Qual é o preço disto? Não sei. O que é que poderia ter acontecido se eu não tivesse feito este trabalho? A minha filha iria nascer e eu ia olhar para ela e para o crescimento dela e ela provavelmente iria trazer-me ali alguns desafios. Não é, ela traz-me desafios à mesma, né? Mas são coisas que eu acabo por entender o que são e consigo lidar. Mas ela ia-me trazer desafios que eu não ia conseguir perceber o que é que eram. Eu ia vê-la a mudar de personalidade, provavelmente, e não ia perceber o que estava a passar. O que estava a passar é que ela não estava sozinha. Ou mesmo não estivesse sozinha no sentido de ter uma alma com ela, tinha aquela história guardada no meu ventre. E eu libertei-a dela ter de trazer isso com ela, para ela poder ser mais ela própria. Então, o trabalho das sacerdotisas do amor permite mesmo uma mudança profunda de vida. E é um trabalho que pode ser repetido mais que uma vez. Como vos disse, eu já o repeti em diferentes fases da minha vida. Aconselho todas as mulheres, todas, em qualquer idade, a fazerem este trabalho. Para se conhecerem, para se alinharem com aquilo que lhes traz felicidade e a ganharem os tesouros que a vida tem para elas. Não é? Não vale de nada eu estar numa fase da minha vida a decidir que eu gostava tanto de ter o que as outras mulheres têm eu não tenho, mas o meu tesouro está ali daquele lado e é espetacular e se calhar é algo que as outras mulheres até adorariam ter, mas aquilo está lá é para mim, não é para elas. Então, aquilo que eu vejo a nível do astral, existem imensas prendas, como se fossem uns correios, imensas prendas, imensos armazéns que estão à espera que os respectivos donos vão resgatar essas prendas para eles. E às vezes a mente da pessoa está completamente no outro lado. Então, as sacerdotisas do amor oferecem-vos isto, queridas, e é um trabalho profundo, sério mesmo. Volto a repetir, para qualquer idade, para se alinharem com vocês mesmas e a partir daí as coisas ficam mais fáceis e mesmo os desafios da vida, porque faz parte da vida também o sofrimento, é um aborrecimento, não fui eu que decidi isso, mas assim o é. E este trabalho permite-nos, ao entender melhor a história, ao colocar amor na história, ou ter o apoio da vibração de um grupo, de outras sacerdotisas, destes planos astrais destas mulheres que já passaram por tanta coisa e que sabem como é que se sobrevive, como é que se dá a volta e se mete a vida para a frente,
E elas vêm-nos ajudar. Elas vêm-nos ajudar. Nós temos ancestrais que conseguiram continuar a botar a vida para a frente em ambiente de guerra, por exemplo. Não é? Então, quando nós estamos ligadas a estas energias mais antigas, e isso também acontece depois em módulos e em níveis mais à frente, que é esta conexão com estas forças do plano invisível que nos permitem andar com a nossa vida para a frente. E eu aqui vou ter que fazer não é um parênteses, eu vou ter que falar do quão abençoadas são as sacerdotisas do amor do astral que nos acompanham. Porque há muitos momentos, infelizmente, em que a mulher está sozinha e desapoiada e vai precisar destas forças para dar conta, senão não consegue. Eu vou partilhar aqui uma coisa pessoal que é muito sagrada para mim. A minha mãe, que é dos seres que eu mais amo, né? É ela e a minha filha na minha vida. Eu não estava à espera que ela falecesse. Ela faleceu no início da pandemia, com um cancro que já estava muito avançado e ninguém sabia. Então, de repente, a minha mãe morreu num mês ou dois, não é? É aquelas coisas que acontecem e pronto, e num contexto muito complicado. Então, pouco antes dela ter falecido e de eu saber da notícia que ela tinha um cancro, aconteceu uma coisa muito bizarra. Eu vivo num andar e tenho um quintalzinho, um terraço, que eu considero que é o meu jardim sagrado. E antes também de ter arrebentado a pandemia, né, que foi de um dia para o outro que todos fomos informados de o mundo vai acabar. Quase isto, né? Então, imensas abelhas. Quando eu digo imensas, dezenas ou centenas, que eu não as contei, mas são muitas, começaram a voar, mas tontas, no meu quintal, e começaram a cair no chão e morreram todas. Eu fiquei com dezenas ou centenas de abelhas mortas no meu quintal. Eu não sei de onde é que elas vieram. Eu não as vi ir para o quintal de outras pessoas. Elas morreram todas no meu quintal. E eu digo isto é difícil não me emocionar. Porque foi muito perturbador estar a olhar para aquilo, não é? Eu fiquei a ver da parte de dentro do vidro. Eu nem sei que cara é que eu deveria ter, mas muito espantada com aquilo que estava a acontecer. E aquilo que eu senti foi a energia da morte, não é? Algo de especial está a acontecer. E é triste, E depois procurei saber, as abelhas quando estão em situações de perigo, procuram sempre seguir a abelha rainha. E a minha abelha rainha estava quase a morrer e eu não sabia. Então, eu lembro-me que fui ver as abelhas e na altura até filmei, porque estava a achar tudo aquilo muito estranho. E entrei em casa e lembro-me que conectei com esses outros planos mais elevados, porque senti que algo muito sério deveria estar a acontecer. E eu vi várias mulheres, eu é raro ter visões, mas dessa vez vi várias mulheres entrarem, a atravessarem a minha cozinha, vestidas de negro, com aquela imagem que a gente tem da bruxa tradicional, com chapéus pretos, pontiagudos. E eu perguntei, quem são vocês? E elas responderam, nós somos aquelas que enterramos as nossas mães. E estamos aqui para te ajudar e tu vais ter força para fazer tudo. Então, e assim foi, né? E assim foi. Pouco tempo depois, poucos dias depois, vem a informação da pandemia e poucos dias depois também vem a informação de que a minha mãe estava mesmo muito doente e que não sobreviveria praticamente 100% de certeza à doença que tinha. E de facto eu senti-me a ser acompanhada por elas para ajudar em todo o processo de transição. Pronto, que eu não vou entrar em pormenores, também já perceberam que o assunto me toca muito, não é o momento, mas dizer-vos que se eu não tivesse esta conexão já criada a estas mulheres, a estas forças destas sacerdotisas ancestrais, eu duvido muito que eu tivesse sobrevivido àquele período. Quer dizer, poderia ter sobrevivido, mas acho que não ia ficar boa da cabeça com tanta coisa que me aconteceu nesse período, sabem? Foi demais, foi mesmo muita coisa, não é? Fechada em casa, quando nós depois não podíamos sair, com a minha filha sempre comigo, a lidar com o luto da minha mãe, mas não sei quantas coisas aconteceram naquela altura da minha vida
e aqui estou, né? Estou aqui, estou de pé, a minha filha está bem, portanto, e a minha vida andou para a frente. Eu fui muito, muito, muito apoiada. Então eu estou eternamente grata a essas presenças que não me deixaram cair. E eu só desejo que todas as mulheres encontrem formas de se conectarem a estes poderes, porque há momentos da vida que, caramba, a gente precisa muito, muito deste apoio, desta força e deste poder. Okay? Não só para nós, mas porque podemos continuar a sustentar na vida com amor e alegria tanta gente que precisa de nós. Na continuação do trabalho do curso iniciático das sacerdotisas do amor, também vamos oferecer, a partir, creio que do nível 2, um trabalho muito especial, mais ligado à parte mágica da egrégora, que está ligada às sacerdotisas de Avalon, desta questão mais antiga do honrar a deusa dos povos celtas, dos povos mais antigos que existem também aqui na Europa, culturas antigas que cultuavam a deusa como a grande mãe sagrada. E com algo muito específico que trago aqui enquanto portuguesa, enquanto outras mulheres portuguesas que também já fizeram este trabalho de iniciação comigo e que também vão estar a participar e oferecerem o seu amor e sabedoria no curso, que é a questão do arquétipo, da energia do grau. Não é? Por isso é que nós somos Portugal e Portugal, é Casa do Grau. Não vou entrar em pormenores de investigação histórica, pode ser verdade ou não, mas com certeza que a energia do nome já diz muito. Então, enquanto sacerdotisa portuguesa, eu tenho muito para oferecer no campo desse amor mais profundo e mais sagrado que existe aqui e que é eterno e que se pode chamar de crístico. Ok? Nós vamos trabalhar o nosso cálice interno numa primeira fase do curso, para nos trabalharmos a nós, ao nosso veículo, ao nosso aparelho, ao nosso corpo mental, espiritual, vamos nos trabalhar a nós, e num segundo nível vamos começar a trabalhar as nossas conexões a outras dimensões, onde podemos receber imenso apoio para os nossos desafios de vida e para as nossas construções, mas primeiro temos que nos trabalhar a nós. E por último, vamos estar a trabalhar mesmo as nossas cocriações. Um grupo de sacerdotisas que nos vamos ajudar a manifestar aquilo que viemos aqui fazer à Terra. E é isto, é a minha partilha. São muito bem-vindas e um grande beijinho com muito amor e muita força, e confiem em vocês mesmas e se sentem o chamado, deem esta oportunidade a vocês mesmas, porque não se vão com certeza arrepender. Um beijinho grande e espero que até breve.